No Grupo Xerto, a gente não trabalha só com franquia. E algumas das coisas que eu vou falar aqui, eu vou procurar não falar o óbvio, aquilo que vocês já leram na Pequenas Empresas, na revista Empreendedor, eu vou procurar não falar isso, porque isso aí vocês já sabem. Alguma coisinha eu não consigo fugir, mas é muito mais para construir o raciocínio. E eu vou partir, inclusive, disso. Nós começamos como uma empresa de consultoria de franquia 25 anos atrás, semana que vem a gente faz 25 anos, e aos poucos a gente foi evoluindo para trabalhar com o crescimento sustentável de organizações, com e sem fins lucrativos. Um dos nossos clientes, por exemplo, é a Endeavor. Se isso aqui virar, ótimo. E o que a gente faz? Como é que a gente faz essas empresas, essas organizações crescerem? Otimizando a ocupação de mercado delas. Esse é o nosso negócio, encontrar formas da empresa conseguir ocupar o máximo possível de mercado para atender o máximo possível de clientes, vendendo ou mais produtos, ou de preferência, vendendo melhor os seus produtos, com melhor margem, melhor resultado, ou prestando um serviço de mais qualidade, como é o caso da Endeavor. Uma das estratégias que a gente usa para facilitar o crescimento, para permitir o crescimento das empresas, é o franchising. Então, a gente começa por aí. Franchising é apenas uma das estratégias que uma empresa ou uma organização pode utilizar para crescer de forma sustentável. Dificilmente é a única. Cada vez mais, nossos clientes utilizam o franchising em combinação com alguma outra estratégia de crescimento, com outras formas de ocupar mercado, com outras formas de crescer. Mas o tema aqui é franquia, então vamos focar na franquia. O que é uma franquia? A franquia é um clone. A verdade é isso, a franquia é você replicar, não uma pessoa ou uma ovelha, mas você replicar um conceito de negócio. Você tem um modelo de negócio que funciona, uma loja, um restaurante, uma escola, uma oficina mecânica, um hotel, funciona. E você, então, replica aquilo como se estivesse clonando mesmo. E, através dessas franquias ou desses clones, você chega ao mercado consumidor. Você interage com o usuário final ou o cliente final. Cada um desses clones é implantado, operado e gerido por um empresário diferente e independente da empresa mãe. Esse empresário é o franqueado. Então, é um conceito muito simples. Você tem um modelo de negócio que funciona e você, por uma série de mecanismos que a gente vai falar um pouquinho aqui, você replica isso, dissemina isso e permite que empresários independentes que desconhecem, inclusive, aquele ramo de negócio, através da absorção do conhecimento da empresa franqueadora, possam ser bem-sucedidos no negócio. Eu mesmo já fui franqueado, vendi recentemente minha última participação na última franquia que eu tinha, simplesmente porque apareceu uma oportunidade. Não é que eu não quisesse continuar franqueado, mas lá em casa, tirando a cachorrinha, minha mulher e meus filhos, o resto está à venda, né? Quer dizer, se aparecer uma oportunidade boa, né? O povo lá não aguenta ver dinheiro, né? Então, apareceu uma oportunidade boa, eu vendi minhas franquias. Agora, esses empresários independentes, esses franqueados que operam esses clonezinhos, têm que fazer isso de acordo com as regras definidas pelo franqueador. Então, existe uma regra básica na franquia, sempre. Normalmente, essas regras envolvem tanto a implantação do negócio, onde implantar, como implantar, que visual, com qual equipamento, com quais equipamentos, com que equipe, etc. Então, a implantação do negócio, a operação do negócio, como abre de manhã, como fecha no fim da tarde, como executa as rotinas operacionais e como gerir o negócio, como você cuida das contas. A maior parte dos meus clientes franqueadores impõe até o plano de contas que o franqueado vai usar. Por quê? Porque fica muito mais fácil de você comparar negócios quando todos seguem o mesmo padrão, inclusive em matéria de contabilidade. Se cada um começar a lançar despesa de aluguel dentro de uma rubrica diferente,
você leva tempo demais para conseguir analisar aquilo. Então você padroniza tudo, tudo mesmo. Alguns franqueadores são mais rígidos, alguns são menos rígidos. Eu me lembro muito tempo atrás, o duro de ficar velho é que as coisas parecem que foram ontem, mas já aconteceram 25, 22, 23 anos atrás. Alguns anos atrás, década de 80 ainda, eu fui fazer um curso na Universidade do Hambúrguer, do McDonald's, pertinho de Chicago, numa cidadezinha chamada Oak Brook, que é onde fica a Hamburger University e onde fica a sede do McDonald's. E eu fui a convite do pessoal do McDonald's aqui do Brasil. E foi muito interessante porque numa das aulas lá eu tive contato com um manual que continha as instruções de limpeza e manutenção da loja. E um dos capítulos dizia respeito a como limpar as folhas das plantas nas lojas que tinham jardim interno. E estava descrito assim, material necessário, balde com pouca água, uma estopa limpa. Porra, aí dizia, se você for destro, apoie a folha sobre sua mão esquerda e movimente a estopa levemente umedecida em movimentos circulares no sentido horário. E eu perguntei para o vice-presidente de operações que estava do lado, eu falei, precisa ir nesse nível de detalhe? Ele disse, olha, a gente criou um modelo para que uma loja possa ser operada até por um imbecil. Porque volta e meia nossas lojas são operadas por imbecis. Então, é isso. O modelo de franquia é você, mesmo um empresário que desconheça aquele ramo, etc., ele tem uma chance elevada de sucesso se seguir a receita do bolo. Um músico, se ele não for muito ruim e seguir a partitura, a música sai pelo menos reconhecível. É óbvio que se ele for um gênio, sai muito melhor. Mas não tem muito gênio por aí. Então, este é um ponto fundamental. O franqueador precisa definir as regras do negócio. Tem gente que acha que fazer franquia é só colocar a marca na fachada e fornecer produto para o franqueado. Não é isso. Você tem que ir muito além disso e você precisa transferir conhecimento, transferir know-how. A franquia, para o franqueador e para o franqueado, representa o quê? Para o franqueador, é uma estratégia de ocupação de mercado, como a gente já falou aqui. É uma estratégia de ocupação de mercado extremamente inteligente, porque você não precisa fazer um investimento muito alto para chegar, para abrir um grande número de estabelecimentos, lojas, restaurantes, hotéis, seja lá o que for, porque você usa o dinheiro do franqueado para crescer. Cada franqueado vai bancar a sua unidadezinha. Então você pode crescer com um investimento relativamente baixo. Isto explica o sucesso de algumas empresas no Brasil que numa época em que não havia capital disponível e quando havia, os juros eram absolutamente escorchantes, algumas organizações conseguiram crescer muito nesse ambiente. Você pega, por exemplo, um boticário que de uma farmácia de manipulação em Curitiba virou uma rede de mais de 3.300 lojas, graças ao franchising. Porque não havia outro meio, naquela época, que o Miguel, por mais empreendedor que fosse, mais realizador que fosse, conseguisse usar para crescer. Porque faltava capital, faltava grana, faltava gente, faltava um monte de coisa. Mas ele tinha um know-how e soube transferir esse know-how para um monte de empresários que então cresceram, fizeram a rede dele crescer. Então, para o franqueador, é uma estratégia de ocupação de mercado. Para o franqueado, é a oportunidade de instalar e operar um negócio estruturado, mesmo que ele não seja do ramo, mesmo que ele não conheça o ramo. E para os dois em conjunto, eles estão atrás de um objetivo comum, resultados, tanto para um lado como para o outro. Então, esse é um ponto importante. Você tem que estabelecer as regras, mas essas regras precisam existir por um motivo, que é o de gerar resultado, não é por mero capricho. E o franqueado, por sua vez, também não pode ficar reinventando a roda. Porque se começar a reinventar a roda, a chance do negócio ir mal é muito grande. Né? Franquia ou não franquia? Como é que uma empresa ganha dinheiro? Vamos encarar, né, na essência isso. Agregando valor a inputs. Agregando valor através da gestão
a inputs os mais variados, né? Você pega inputs, nós vamos ver aqui uma lista de alguns inputs, aí só para vocês verem. Input é qualquer coisa que você use dentro de uma organização. Você agrega valor através da gestão e com isso você gera outputs de valor. Basicamente isso. Então vamos pegar um exemplo, você pega um monte de inputs, carne moída, tomate, alface, queijo e pão, e através de gestão você transforma isso em algo que tem mais valor do que a soma desses ingredientes. Um sanduíche. Você vende um sanduíche por mais do que os seus ingredientes custam. Senão não tem business, né? Senão não tem negócio. O que são inputs? Matérias-primas, que pode queijo, cimento, aço, tudo é matéria-prima. Dados e conhecimentos também são inputs. Equipamentos, pessoas, tecnologia, energia, ideias, competências, terra, tecido, combustível, cimento, tudo isso são inputs. E o que são outputs? Produtos. Você pode ter um carro, um sanduíche, um móvel, um prédio. Serviços, um projeto, um curso, uma instalação. Soluções, a obturação de um dente que combinam produtos e serviços, tá certo? Mobiliar a casa do cliente, etc. Então, você pega uma série de inputs, você transforma isso através da gestão e você gera outputs de valor. E o jeito de ganhar dinheiro é um só. Você tem que conseguir cobrar mais pelo que você produz, pelos outputs do teu trabalho, do que os inputs e a gestão custaram para você. Então, essa é a essência de qualquer negócio. Eu diria que tem um passo atrás, que é qualquer negócio, para poder existir, precisa que exista um problema. Alguém tem que ter um problema que você vai resolver. Ou alguém precisa fazer uma viagem, ou alguém precisa comer alguma coisa porque tem um buraco no estômago, ou alguém precisa fazer um curso. Alguém tem que ter um problema que você pode resolver. E aí você pega uma série de inputs, adiciona valor através da gestão e gera outputs que, se Deus quiser, você vai conseguir vender mais caro do que te custaram, né? Quais são os grandes desafios para qualquer empresário no mercado de hoje e no Brasil em particular, né? Primeira coisa, está cada vez mais difícil prever o futuro. Ninguém sabe o que vem pela frente. Está cada vez mais... Quem disser que tem certeza do que vai ser o dia de amanhã, está sonhando ou está mentindo, né? A concorrência está crescente em todos os mercados. Aqui no Brasil, a gente durante muito tempo teve uma concorrência relativamente pequena, até porque o país era pouco interessante para se fazerem investimentos, por uma série de razões históricas. E isso mudou radicalmente nos últimos 15 anos. Mudou muito. Então a concorrência, tá, o mercado está parecendo com essa piscina pública em Tóquio, num domingo de sol. Eu desafio vocês a me dizer onde está a água. Porque aquilo que eu acho que achava que era água, aquela coisa, são boias, quando você vai ver de perto, são boias azuis. Esta foto não é montagem. Cliente e fornecedor hoje tem fidelidade zero. Não existe essa história, um cliente é fiel a mim. Não, ele não é, ele está. Quando muito. Ou ele pode te dar a preferência para fazer negócio, se ele estiver muito feliz com o que você faz por ele. Existe uma dificuldade cada vez maior de você controlar todas as variáveis. Até porque num país como o Brasil, você não consegue controlar uma grande variável, que são os impostos, os tributos de forma geral, e as leis. As leis mudam. Simplesmente as leis mudam. Aqui, com uma frequência um pouco maior do que seria desejável. É um país confuso, não é um país para amadores. E a gente vive numa época em que tudo concorre com tudo. Algum tempo atrás eu estava chegando em Congonhas, vindo de algum lugar, e cruzei com um cliente meu, fabricante, dono de uma empresa grande, fabricante de roupas, malhas principalmente. E eu perguntei, e aí, como é que estão as vendas? Estávamos perto do Natal, era novembro, as vendas estão boas? Ele falou, pô, péssimas. Também com essas promoções que a Vivo, a TIM, a Oi e a Claro estão fazendo, está difícil vender camiseta. Porque ele não disputa com outros vendedores de camiseta só. Ele disputa, né? A gente não disputa mais market share. Isso é papo de marqueteiro, pô. Todo empresário sabe que disputa share of wallet, share of time, share of attention. Eu estou vendendo um negócio
para um cara que quer dar um presente para a namorada. Pode ser uma roupa, pode ser um celular, pode ser uma viagem. É isso. Tudo concorre com tudo. Isso eu aprendi também com o McDonald's, com o seu Gregory Ryan, muitos anos atrás, o dia que eu perguntei para ele quem é o maior concorrente do McDonald's no Brasil. Ele disse, essa pergunta não dá para ser respondida desse jeito. Eu falei, como assim? Ele falou, não, tem que responder loja por loja. Não entendi. Ele falou, peraí, pegou o mapa de concorrência de uma loja em São Paulo e começou assim, na frente do colégio tal tem 2 carrinhos de pipoca que vendem em média X saquinhos. Eu falei, pá, pode parar, pô. Desde quando o vendedor de pipoca é concorrente do McDonald's? Ele disse, desde que ele sirva alguma coisa que tape um buraco que o cliente tem no estômago e gaste a graninha que o cliente está disposto a gastar, né, para tapar aquele buraco. Então, o concorrente do McDonald's é a padaria, é a lanchonete, é a vendedora de chocolate, é o carrinho de cachorro-quente da rua, é tudo. E eu, a partir daí, comecei a analisar quem é o meu verdadeiro concorrente. E eu descobri que não são as outras empresas de consultoria. O Fred, que trabalha comigo, está aqui, cuida do nosso escritório aqui no Rio, sabe bem que o nosso maior concorrente é a gaveta. A gente não perde projetos, ou perde pouquíssimo para outras consultorias. Mas a gente perde um monte de projeto para a gaveta. O cliente resolve não fazer. E engaveta. Então é duro. Então você está disputando coisas que não são mais market share. E você hoje, para conquistar e manter clientes, não importa muito o que você vende, o que você diz ou o que você faz. Importa como você faz o cliente se sentir. Cada vez mais esse lado da emoção tem que estar presente na atividade empresarial, porque você pega o cliente pela emoção. E de algum tempo para cá eu venho estudando o funcionamento do cérebro e é uma coisa fascinante, porque a gente pensa que toma as decisões de forma racional. Quando você estuda a estrutura do cérebro, você descobre que as suas decisões são tomadas num lugar completamente diferente de onde está a sua razão ou a sua linguagem. A gente toma decisões de forma emocional e depois encontra razões para justificá-la. É bem diferente, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você, como é que você cria emoção no cliente? Como é que você interage? Como é que você faz o cliente se sentir de alguma forma? Através de comunicação, através do próprio produto, através do preço e através do ponto de interação, ponto de venda, o ponto de contato, onde o cliente vai ter contato com o seu produto ou o seu serviço. E aqui tem um monte de coisa para fazer. Porque a verdade é que os produtos estão cada vez mais iguais uns aos outros, os preços estão cada vez mais iguais e a comunicação está cada vez mais igual. Aqui, no ponto de interação, você pode fazer uma tremenda diferença, né? E o ponto de interação não pode ser simplesmente um ponto de venda ou de entrega. Cada vez mais é um canal de comunicação, de educação do seu cliente, do seu consumidor. Cada vez mais é um ponto de geração de conexão emocional entre o consumidor e o seu produto, o seu serviço, a sua marca, e é um gerador de experiências. Por isso que vocês estão vendo tantas lojas conceito, tantas indústrias avançando para o varejo e criando pontos de venda exclusivos, para que o consumidor, nós aqui, possamos ter uma experiência daquela marca. Quanto vale a experiência? Números redondos. O grão de café custa mais ou menos 1 centavo por xícara, provavelmente é um pouco menos até. O produto acabado, um café médio, custa mais ou menos 50 centavos por xícara. Pode chegar a mais do que isso? Pode, tranquilamente. Servido no balcão, um cafezinho normal, R$2 por xícara. Agora, servido numa Starbucks ou num Otávio Café, num lugar bacana, onde te gere uma experiência, pode chegar a R$8 por xícara, ou mais. Estou falando de números de São Paulo. Então, você percebe o seguinte, é basicamente o mesmo produto. Ou não é? Não, não é, porque a experiência é completamente diferente. O pó de café passa a ser um detalhe dentro da construção da experiência.
A forma como você opera, o ponto de venda, o ponto de interação, faz uma diferença brutal aqui, né? E se você quiser gerar experiências positivas, não basta você ter ideias brilhantes ou mesmo planos brilhantes. Eu não estou dizendo que não seja importante planejar, é fundamental planejar. Principalmente se você vai montar uma operação de franquia, planejar é fundamental. Só estou dizendo é que não basta. Esse é o pressuposto. Mas para você conseguir realmente ter sucesso, você, mesmo que você tenha a melhor partitura do mundo, ou seja, você criou o melhor plano do mundo, você analisou muito bem o mercado, que aliás, a Júlia me pediu para comentar algumas franquias que não deram certo no Brasil. Quase todas elas, principalmente as franquias americanas, bem-sucedidas no seu país de origem e em outros países, quando entraram no Brasil, se ferraram por uma razão muito simples: arrogância. Não quiseram analisar ou não souberam analisar o mercado de forma correta. E vêm para cá tentar vender frango frito dentro de um balde de plástico para a gente comer com a mão. Paulistano não toca comida com a mão. Aqui no Rio eu sei que você come pizza em fatia com a mão. Paulistano não pega em comida com a mão. Quando vai comer um sanduíche, embrulha num guardanapo. Frango frito tirado de um balde de plástico, porra, era só ter analisado isso e mudado o modelo de negócio. Aí vem com a justificativa, depois fizeram pesquisas para provar por que não tinha dado certo no Brasil, né? Diz que o brasileiro não gosta de frango frito. Precisa explicar para os caras que vendem frango a passarinho que a gente não gosta de frango frito, porque tem negócios em São Paulo que vivem basicamente disso. Erraram. Tinha uma partitura fantástica para tocar em outro lugar, não para tocar aqui. Esta é uma visão que acho que os americanos estão mudando bastante. Eu interajo bastante com os Estados Unidos e vejo o seguinte: até agora eles vinham achando que globalização é fazer as coisas do jeito americano em outros lugares. Eles estão descobrindo que tem que aprender. E isso vale para nós aqui também, né? Algumas franquias cariocas que foram para São Paulo se deram muito mal, algumas franquias paulistas que vieram para o Rio se deram muito mal. Por quê? Por não entender a cultura local. Então já começaram com uma partitura que funcionava muito bem no seu lugar de origem, mas não funcionava para onde elas foram. Porém, mesmo que você tenha a melhor partitura do mundo, mais bem pensada do mundo, se você não executar essa partitura com disciplina, não vai dar certo. Se cada um na orquestra, mesmo tendo a partitura, resolver começar de um ponto diferente e tocar tudo junto, fica uma zona. Então você tem que ter planejamento, mas você tem que ter uma execução cuidadosa desse planejamento, né? E Dr. Norberto Odebrecht um dia me disse que planejar é remar a favor da corrente. E implantar é remar contra. Então a disciplina que você tem que ter na hora de planejar é grande, mas a disciplina que você tem que ter na hora de implantar é muito maior. E por isso algumas franquias não deram certo. Algumas porque planejaram errado, mas a grande maioria das que não deram certo é porque relaxam. Muitas vezes são vítimas do próprio sucesso. Eu estou agora trabalhando para uma empresa que cresceu num ritmo muito maior do que poderia ou do que deveria. Foi vítima do próprio sucesso. Porque aí faltou capital de giro, porque aí faltou equipamento, porque aí faltou gente, porque aí relaxou no treinamento, relaxou na busca e seleção de franqueados, e a receita final é um desastre. Nós estamos agora tentando arrumar, porque o cara fez tudo isso sozinho, veio procurar a gente quando já estava com a encrenca feita, né? A franquia tem como grande vantagem mecanismos que garantem a execução disciplinada dos processos mais relevantes. É esse o grande segredo da franquia. Ela tem mecanismos, primeiro tem manuais, tem treinamento e tem uma estrutura de consultoria de campo. Estou falando de uma boa operação de franquia, tem uma estrutura de consultoria de campo que acompanha o dia a dia do franqueado e faz com que ele cumpra os processos e que cada pessoa na sua equipe execute os processos de acordo com o que eles têm que ser executados. Não deixa inventar muito. Vai fazer tocar a música exatamente como está escrita. É basicamente isso. E tem métricas e controles
que permitem avaliar se os processos estão de fato sendo executados e se não está na hora de mudar algum desses processos. É basicamente isso. E isso não diz respeito só a padrões visuais e produto, não, porque tem muita gente, tem franqueador que se preocupa muito com o visual da loja, ou não ter outros produtos dentro da loja, a não ser aqueles que ele autorizou, mas esquece o resto. O resto todo, relacionado à implantação do negócio, à operação do negócio, à gestão do negócio. Quando você cumpre, quando você usa os mecanismos que a franquia disponibiliza, que a estrutura de franchising disponibiliza, você tem a maior garantia de transformação daqueles inputs que você usou nos outputs que você quer que saiam, que resultem dali, né? E pelo custo que você quer. E é por isso que cada vez mais empresas que não são franqueadoras estão usando mecanismos... primeiro, tem mais empresas usando as franquias para crescer, mas principalmente... Né? Peraí, esqueci. Aqui eu prometi que eu não ia mostrar nada do que está nas revistas, mas isso aqui está. Né? Sim. Isso é para vocês verem como o franchising vem crescendo no Brasil de uma forma gritante. Primeiro, o número de redes, né? O número de unidades, lojas, estabelecimentos, etc. O faturamento vem crescendo também bastante e, com relação ao PIB, a linha vermelha é a linha do PIB brasileiro, a linha azul é o crescimento do mercado de franquias. E aí, muito engraçado, porque semana passada eu recebi um telefonema de um jornalista que queria saber o que está acontecendo de errado com o franchising, que a previsão de crescimento para esse ano é só de 15% para o setor. Pô, só 15%? No mundo em recessão, só 15%? O PIB brasileiro talvez não chegue a 3%. O franchising cresce 15% e ele acha que o franchising está com problemas. Quer dizer, duro. E, além disso, os mecanismos que são típicos de uma operação de franquia vêm sendo usados por outras formas de organização que atuam em rede. Por exemplo, seguradoras, que usam mecanismos da franquia para gerir melhor sua rede de corretores. ONGs, por exemplo, o CDI, eu sou do conselho do CDI, Comitê para a Democratização da Informática. O CDI usa o modelo de franquia para criar escolas de informática dentro de favelas, presídios, reservas indígenas, no Brasil e fora do Brasil. Hoje são quase 1.000 escolas desse tipo, criadas pelo modelo de franquia sem fins lucrativos. Né? Construtoras, a minha equipe e eu temos trabalhado muito para grandes construtoras que cresceram demais e começaram a perder um pouco de controle sobre o que acontecia nos canteiros de obras. A gente trata cada canteiro de obra como se fosse uma espécie de franquia e com isso garante a execução dos processos como tem que ser. Redes de TV, cada vez mais as redes de TV usam mecanismos muito parecidos com os mecanismos de uma franquia para garantir a unidade operacional, a estabilidade operacional na sua rede inteira. Empresas que vendem só porta a porta usam mecanismos de franquia para controlar e gerir as vendedoras, as consultoras. Empresas com muitas filiais e assim por diante. Né? E também vem usando mecanismos das franquias, empresas que querem consolidar mercados pulverizados sem correr riscos que são inerentes aí às fusões e aquisições. Você consegue juntar um monte de gente debaixo de uma bandeira só pelo modelo de franquia, sem precisar comprar todas as empresas e, portanto, trazer junto contingências, riscos trabalhistas, fiscais, etc, etc. E hoje, mais do que nunca, ninguém pode se acomodar. Essa é uma verdade. Porque quem se acomodar corre o risco de dançar. Né? Mesmo que você esteja no caminho certo, se você ficar parado, vai ser atropelado, dizia o Will Rogers. E a gente entende e prega que cada um deve evoluir, nem que seja 1% ao dia. Então, você trazer para dentro da sua organização mecanismos que funcionam em outros tipos de negócio, por exemplo, mesmo que você não seja uma empresa franqueadora, usar os mecanismos da franquia para garantir mais estabilidade operacional é crescer, nem que seja 1% ao dia, evoluir. Porque se você pegar R$100 e adicionar 1% ao dia, no final de um ano, você tem R$ 3.778,34. Ou seja, 1% ao dia pode parecer muito pouco, mas quando você vai ver depois de um período, é muita coisa, é muita mudança.
E a minha provocação para vocês é o seguinte: o que vocês estão fazendo para evoluir? O que vocês estão fazendo para evoluir pessoalmente? O que vocês estão fazendo para a sua organização, a empresa onde trabalham ou a empresa na qual vocês são donos, crescer e evoluir? Se quiserem mais dicas, ideias, provocações, etc., tem aí algumas ideias, algumas sugestões de sites. Tem o site da Endeavor também, que eu recomendo muitíssimo, que é o endeavor.org.br, que realmente vale a pena. Tem muita coisa legal lá dentro, muita coisa boa. E agora estou aberto a perguntas.